Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meu querido irmão, meu querido amigo, meu querido discípulo de Cristo. Inicia-se aqui mais um vídeo sobre aprendizado, sobre lições, para que nós venhamos a cada dia mais formar Cristo em nossas vidas e para que nós tenhamos cada dia mais próximo o caminho da bênção, para que nós construamos a estrada até a bênção de uma forma mais próxima, mais rápida. Mas nós não estamos na graça, irmão Reinaldo. Tem que construir algo assim? Tem sim, senhor, porque muitas bênçãos do Senhor são bênçãos condicionais. Ele olhou para o cego lá e curou o cego, o paralítico também. Mas tem bênçãos que ele fala. Mateus 6,33, por exemplo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Continuando o nosso estudo sobre 12 verdades sobre a murmuração, parte 2. No primeiro vídeo nós falamos as 6 primeiras verdades e agora nós vamos falar as 6 verdades para findar esse vídeo. E o final tá espetacular, hein? O final desse vídeo, Deus tem algo tremendo para nós aqui. Realmente é a cereja na ponta ali, no bolo. A cerejinha do bolo é o final desse vídeo. Vamos lá. No vídeo anterior, nós falamos de 6 verdades. Vou repetir elas aqui. Você pode ir lá e ver, se você ainda não viu. E agora nós vamos falar das outras 6 verdades, que aí dão 12 verdades sobre a murmuração. A 7ª, o murmurador, ele murmura tanto que aquilo se torna algo comum na sua vida. Tem um termo na psicologia, um estudo da psicologia denominado normose. E o que é normose? É quando algo se torna normal sem aquilo realmente ser natural. Por exemplo, você tem a tua casinha ali bonitinha, você tá ali lavando louça para tua esposa, né? Ou a esposa tá lavando louça. Não vou entrar aqui nesses detalhes agora não. E aí de repente cai ali um revestimento ou um azulejo ali da sua pia. E fica feio, né? Toda a parede ali da pia bonitinha e um lugar sem azulejo. Você olha um dia, aquilo te incomoda. No segundo dia, você olha aquilo de novo, aquilo te incomoda. No terceiro dia, você já olha, já não incomoda tanto. Passa uns 10 dias, incomoda ainda, mas já não é como no primeiro dia. Passa 30, 40 dias, você já se acostuma. Passa 3 meses, você já nem liga mais para aquilo ali. Mas um dia você resolve vender a casa. E a hora que o comprador chega, ele olha e fala assim: essa casa aqui com esse azulejo caído, isso deve ter problema de estrutura, eu não vou comprar essa casa nunca. Fala que já não passou isso aí com você. Isso é a normose. É nós pegarmos algo comum e dizer que aquilo lá é normal. E não é. E isso todos os dias acontece conosco isso aí. Por exemplo, reclamar é comum? É comum? É normal? Não. É bom reclamar. Tem que agradecer a Deus pelo marido que ele te deu. Você sabe o que eu estou falando com você. Agradece a Deus. Principalmente a mulher, né? Que a mulher ela tem um olhar cristalino. Ela consegue ver detalhes e tudo. Continua vendo os detalhes, que isso é muito bom. Isso aí aperfeiçoa o marido. Eu sempre digo para os meus filhos que o que a mãe não consegue corrigir num filho, a mulher vai corrigir. A mulher ela vai dar conta. Mas comece a agradecer. Agradece a Deus. E se o teu esposo não está da forma que você gostaria que ele estivesse, começa a agradecer a Deus, materializando isso na fé.
Comece a agradecer a Deus por aquilo que você ainda não vê nele, mas como se já estivesse. É o que nos diz a palavra lá em Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Entendeu? Começa a materializar isso no seu trabalho, no seu patrão. Se o teu pastor ali às vezes não te agrada, não é perfeito como você quer, começa a materializar nele isso aí. Você vai ver como dá certo. Você vai ver como dá certo. Tira essa normose aí. Não é normal murmurar. Murmurar é coisa de pessoas que vão trazer maldição para o seu lar. Murmurar não é coisa normal. 8ª verdade. Vamos lá. Eu avisei que esse estudo era para crente mesmo, era para discípulo de Cristo mesmo. Eu avisei que a coisa ia ser densa, que ia ser feijoada. Vamos lá. E é o objetivo desse canal. Esse canal, ele tem esse objetivo mesmo, de formar discípulos de Cristo. Então vamos lá. 8ª verdade. Murmuração é fofoca. Aí você vai dizer assim, eu não faço fofoca. E o que é para você? O que é para você conceito de fofoca? É só a dona fulana, aquela vizinha fofoqueira que fala da vida de um, da vida de outro? Isso é para você fofoca? Eu vou falar para você o que é fofoca. Fofoca é quando 2 pessoas falam de um terceiro sem ele estar presente. Ah, mas nós estamos falando verdades. Será? Ele não está presente para se defender. Você já fez um zoinho no zoinho com ele? Olho no olho? Já perguntou? Cuidado, hein? Isso é pecado. Fofoca não é de Deus. Sempre que alguém vem falar para mim de uma terceira pessoa, eu pego e falo assim, vamos lá falar, vamos lá. O murmurador, ele tem um costume assim, sabe? Ele tem um costume assim. Isso acontece, já aconteceu algumas vezes comigo já. Eu fiquei doente e ninguém foi me visitar. Irmão, nossa igreja é uma igreja muito grande, muito ampla. Às vezes o irmão vai no culto, você nem percebe. Um templo que cabe ali 6.000 pessoas. É muita gente tudo. Aí eu falo assim pra pessoa, eu ia chamar de murmurador, mas não vou não. Eu falo assim pra pessoa, mas você avisou que você estava doente? Ah, mas eles sabiam. Eles sabiam que eu estava doente. Então você está entendendo? Ele até começa a imaginar coisa, o murmurador. Ah, a fofoca é isso. Você começa a imaginar coisas de terceiro. Quando você quiser falar com alguém, fala olho no olho, zoinho no zoinho, sabe? Fica falando mal do seu marido para os outros, não. Fica falando mal do seu marido para as colegas ímpias do trabalho. Não fica falando mal do seu marido para outras irmãs, não. Fala do seu marido para Deus. Fala do seu esposo para Jesus. Sabe? Vai lá e fala do seu esposo para Jesus. Apresenta ele diante de Jesus. Você vai ver só a bênção que Deus vai fazer na vida dele. Vamos para mais uma? Posso continuar? Ainda bem que vocês não estão aí para me responder, né? Mas eu sei que vocês são crentes cheios do Espírito Santo e a gente pode continuar assim. Então, a 9ª verdade. A murmuração é o início da ausência da oração. A Bíblia lá em Amós 3,3 vai dizer assim, andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo, murmuração e oração não andam juntos. Se você é uma pessoa de oração, você não consegue murmurar, porque a oração você vai se desnudando diante de Deus. E Deus vai pegando a espada dele e vai dividindo alma e espírito e vai tirando as mazelas da nossa vida. Então essa pessoa que é muito murmuradora fala aquela hora, será? Eu não acredito. Murmuração não anda junto com oração. Então a murmuração ela esfria a fé da pessoa e a pessoa nem ora mais depois. Então, a gente tem que ter essa consciência em nossa vida. O apóstolo Paulo nos diz, orai sem cessar. Hora de manhã, hora de tarde, hora de noite. Uns jovens evangelistas, eles queriam saber por que o pastor dele, o que o pastor dele fazia, que ele era tão cheio da presença de Deus. Eles queriam saber quantas horas por dia ele passava orando, para ele ser tão cheio da presença de Deus. E um dia eles combinaram e começaram a seguir o pastor o dia inteiro, da manhã até a noite. E não viram nada de espetacular na vida daquele pastor. Não viram ele andando de joelho, não viram nada de espetacular. Mas na hora que ele foi dormir, ele dobrou os joelhos, orou a Deus e falou, Senhor, tira de mim todo o caminho mau. Tira de mim todo o pensamento mau. Me perdoa se eu ofendi alguém hoje. Mostra-me em mim, Senhor, o que há de errado em mim para que eu possa corrigir. Tá bom, querido? Vamos pro 10º? Vamos lá. Nós estamos no 10º já, hein? A murmuração, ela causa frieza espiritual.
Sim, senhor. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. A murmuração, ela causa frieza espiritual. Moody, grande evangelista do século XX, ele dizia uma frase muito forte. Por isso que eu peguei a Bíblia. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Entendeu a profundidade dessa frase? Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou seja, se você ler a Bíblia, você não vai pecar mais. Ela vai te afastar do pecado. Agora, se você ficar murmurando, você vai se afastar da Bíblia, da palavra de Deus. Então nós temos que ter essa consciência que a murmuração, ela vai aniquilar a oração, ela vai fechar as portas da bênção. Nós vamos ser os senhores da razão, mas com maldição em nosso lar. Quando você perceber, a água vai estar entrando já no meio da parede. Quando você perceber, o valente chegou já e já destruiu tudo. Não murmureis em que há contenda. Lembra do texto que nós lemos lá em Filipenses? Vamos ler de novo? Diz assim, Filipenses capítulo 2 e o versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Para quê? Versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros. Então a murmuração, ela causa frieza espiritual e ela aniquila, ela mata, ela assassina, ela enterra a oração. Não venha me dizer que o murmurador é cheio de oração, que ele não é. Ou a pessoa é murmurador ou ele ora. Os dois ele não. Pode ser conhecedor da Bíblia, tá? Não estou dizendo isso não. Porque o diabo conhece a Bíblia de trás para frente, de cor salteado. Não é isso que eu estou querendo dizer não. Também não estou querendo dizer que o murmurador é do diabo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer de oração. Pessoa de oração, ele não murmura. Se ele murmura demais, é porque está faltando oração. Vamos lá? 11ª verdade sobre a murmuração. 11ª. A 12ª é tremenda, viu? Mas vamos ficar na 11ª? Vamos lá. Ela traz condenação e maldição para o lar. Vamos lá em Romanos 13, versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, poderia muito bem ser aqui quem murmura, porque normalmente quem resiste à autoridade, ele é um murmurador. Resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, queridos, normalmente se murmura contra a autoridade. Está numa dessas verdades que nós falamos lá atrás. Então, ela traz condenação para o lar, traz maldição para o lar, traz maldição para a vida, abre as portas. Nós, servos de Deus, nós temos uma bola de fogo em volta de nós. O diabo não toca em nós. O diabo, nós somos como a menina dos olhos de Deus. Essa parte branca dos teus olhos aí é a menina dos olhos. A Bíblia nos diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Porém, se nós entrarmos pela estrada da murmuração, nós abrimos brecha, nós abrimos as portas para a maldição entrar em nossas vidas. Muito cuidado com isso, tá? Ela traz condenação e maldição para o lar, para a vida. E a pessoa, o murmurador, ele termina, sabe como? Envergonhado, muitas vezes humilhado e muitas vezes triste e solitário. Triste e solitário. É assim que termina o murmurador. É dessa forma. Lembra de Judas? Lembra? É dessa forma que às vezes termina o murmurador. Mas estamos aqui trazendo esse estudo para tirar esse negócio de murmuração da vida das pessoas. E por fim, a 12ª verdade, que eu falei que o final ia estar tremendo, o final ia ter uma cerejinha no bolo. E vamos lá então para a 12ª verdade. Pode ser ativa ou passiva. Como assim, Reinaldo? Ativa, porque o murmurador... Ele é ativo, ele vai murmurando, ele murmura daqui, murmura dali, murmura acolá, murmura aquilo. Mas para o murmurador murmurar, ele precisa de um ouvido para ouvir. Você já viu o murmurador murmurar com a parede, murmurar com a cadeira, murmurar ali com o objeto? Não, ele murmura com pessoas. E às vezes você pode bater no peito e falar assim, eu não sou murmurador. Não, você pode ser murmurador passivo, igual lá no nosso Código Penal. Tem a corrupção ativa e a passiva, né? A passiva é quando a pessoa foi provocado a se corromper e ele se corrompeu. Então existe o murmurador passivo. Não empreste os teus ouvidos para o murmurador. Não ouça.
tinha um irmão muito murmurador e um muito crente, que ele via beleza em tudo. E um dia esse murmurador falou assim: hoje eu pego aquele cidadão, hoje eu pego ele, hoje eu vou falar mal do diabo. Porque ele falava do irmão: ah, o irmão não sei o quê. Não, mas você viu que ele faz isso, isso, isso. Ah, mas o maestro. Não, mas você viu que o maestro estuda tantas horas. Ah, mas o pastor. Não, mas você viu que o nosso pastor, o que ele fez para se tornar pastor e tá. E aí esse murmurador falou assim: eu vou falar mal do diabo para ele. Você viu o diabo há 2000 anos está levando pessoas para o inferno. Aí esse homem falou assim: olha que ponto chegamos, irmão, de aprender com o diabo, hein? Mas o diabo, ele tem temor e ele treme na presença de Deus. Forte, né? Ele treme na presença de Deus, ele tem temor de Deus. Sabe outra característica do diabo? Olha só, nós aprendendo com o diabo aqui, hein? Ele conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E você que está aí, conhece? Quantas vezes já leu a Bíblia? Conhece a Bíblia? Os demônios conhecem a Bíblia. Lembra dos demônios lá de Gadara? Que eles falam para Jesus assim: vieste nos atormentar antes do tempo? Sabe o que eles estavam fazendo? Pregando a palavra para Jesus. Porque eles sabem que o tempo de Jesus prender e liquidar eles é lá em Apocalipse, é lá depois da tribulação, na guerra do Armagedon. Eles estavam pregando para Jesus. Então o diabo, ele conhece a palavra, viu? E aí então ela pode ser ativa e ela pode ser passiva. Não presta o teu ouvido por murmurador, não. Ah, mas é um grande amigo meu. Ah, mas eu tenho grande consideração. Se ele for amigo seu, ele vai te entender. E ele vai entender que você não aceita murmuração. Ninguém consegue murmurar para mim. A pessoa começa a murmurar para mim, eu viro uma estátua, né? Eu viro uma estátua. Aí quando ele fala que a estátua perde a graça, né? Aí a gente continua e vai. Não seja murmurador passivo, murmurador ouvinte. Não fica ouvindo lorota por aí, não. Não traz essa maldição para sua vida, não. Tá bom, querido? Tem um exemplo, uma história muito interessante de um homem náufrago. Ele estava num navio, o navio afundou, todos morreram e ele conseguiu ficar num botezinho ali e aquele bote foi desencadear numa ilha deserta e ele ficou ali naquela ilha deserta e ali ele começou a pegar algumas frutas, tinham frutas silvestres lá, ali ele conseguiu se alimentar. Tinha água também, ele tomava água e ele conseguiu sobreviver. E aí então ele fez uma fogueira, por certo, as coisas que vieram do navio ali, por certo ele conseguiu forma de acender esse fogo. Ele fez uma fogueira e deixou a fogueira pronta, porque quando passasse o navio, ele ia acender aquela fogueira para o navio ver que tinha vida naquela ilha para as pessoas virem resgatar ele. Como esse processo começou a demorar, ele construiu um barraco para ele, uma barraca ali com folhas de coqueiro, de telha, usou ali umas madeiras, o recurso que ele tinha ali, tempo é o que ele mais tinha, e ele constrói uma barraca ali e fica na barraca, onde ele consegue repousar à noite, onde ele consegue se esconder da chuva, e a fogueira estava lá esperando. E aí um dia ele entra para dentro da ilha, e quando ele volta da ilha, ele vê a barraca dele pegando fogo. A barraca dele, a única coisa que ele tinha era aquela barraca para ele dormir, para ele se esconder da chuva. E tudo em chamas, a barraca toda em chamas, não tinha nem como apagar mais, já estava todo em chamas, aquele fogaréu, aquela fumaça, aquela coisa feia que o fogo é. E aí então ele começa a murmurar, começa a reclamar de Deus. Senhor, há tantos anos eu te sirvo e o Senhor me deixa aqui nessa ilha deserta, o Senhor me deixa aqui e a única coisa que eu tinha, o Senhor tira de mim, que é essa barraca. E aí nessa murmuração dele, ele sente um tapinha no ombro e a hora que ele olha para trás, ele vê um uniforme muito bonito, os sinais da patente ali, era o comandante do navio. Ele falou: nós viemos aqui te resgatar. Vocês vieram me resgatar? Vieram? Viemos. E como vocês me acharam? Rapaz, com essa fogueira que você fez aí, você põe fogo nessa barraca aí, a gente passou lá e viu aqui e falou assim: tem gente naquela ilha. Era a coisa mais importante para ele, aquela barraca. Ele fala assim: não, mas eu deixei uma fogueira ali, eu ia acender aquela fogueira. Aquela fogueirinha ali, nós não íamos ver nunca.
que era mais importante na vida daquele homem naquela ilha era aquela barraca. E ela precisou pegar fogo para que o almirante visse ele, resgatasse ele e tirasse ele daquela aflição. O que é mais importante para você que você pode consagrar e entregar a Deus de todo o teu coração? A sua vida? Talvez um voto? O que é que você tem um apego material tão grande assim que talvez isso possa estar impedindo da bênção adentrar na sua vida? O que é que te impede? Talvez possa ser aí uma idolatria que você nem percebeu ainda. Talvez possa ser sua carreira. Talvez possa ser o seu conhecimento bíblico. Talvez possa ser essa necessidade de querer ser sempre superior, sempre de olhar as pessoas para baixo, sempre ter a última palavra, sempre ser o dono da verdade. O que é? É você e Deus. Permita ao Senhor queimar a tua barraca. Permita ao Senhor queimar isso em nome de Jesus, para que o resgate venha para a tua vida. Senhor Deus e Pai, finda-se aqui esse estudo sobre 12 verdades sobre a murmuração. Peço-te, Senhor, que o Senhor sonde os nossos corações, sonde as nossas vidas e veja se há em nós, Senhor, algum caminho mau. Veja se há em nós, Senhor, algum caminho, algo que não esteja do seu agrado. Se porventura não estamos emprestando os nossos ouvidos por murmurador, se porventura, Senhor, isso já virou uma coisa contumaz na vida dessa pessoa, Pai, estende as tuas mãos, nos socorre, Senhor. Essa mulher, ó Pai, que não consegue ver qualidade no seu esposo, toca nela agora, Pai. Leva ela ao primeiro amor, quando ela viu ele, e por isso ela começou a se enamorar dele. Leva ela, Senhor, a ter uma fé de ver o esposo dela numa posição diferente. Aumenta a fé dessa mulher, Senhor. Pai, esses queridos, amados, que costuma ver defeitinho em tudo, na casa de oração, na sua casa. Toca nesses corações agora, Senhor. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Que nós tenhamos temor e nós tremamos diante de Ti. Pai, abençoa os meus queridos irmãos. Me abençoa, Senhor. Mostra também se há em mim algum caminho mau. Se porventura eu já murmurei de algo, eu sei que eu não murmuro, mas se porventura eu murmurei sem perceber, mostra em mim, Senhor. Nos abençoa, ó Pai. Derrama da sua glória, da sua graça sobre a vida desses meus queridos irmãos. Assim eu oro e te agradeço. E nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe hoje e sempre.